não é um empecilho, pelo contrário, é uma ajuda, porque como é que a sociedade manifesta a sua vontade? É através da política, quando ela, hoje está muito em moda, através das redes sociais, as pessoas dizerem o que elas pensam. Então, a partir do momento que a sociedade manifesta a vontade, por quaisquer meios, de que é importante uma proteção ao meio ambiente, o governo naturalmente vai direcionar os seus esforços, vai tomar medidas, vai estimular as empresas para que elas façam investimentos em tecnologias limpas. Então, faz parte da sociedade também tomar uma postura, né, de desejar essas tecnologias limpas, porque as pessoas tendem a dizer que são ecologicamente corretas, mas se você olha, se a pessoa separa o lixo em casa, a pessoa não separa. Então, o que adianta você ter um discurso, né, que é ecologicamente correto, se você, na hora de olhar custos, você não... você toma uma decisão de que eu vou ter o custo menor e não o custo maior e implantar uma tecnologia limpa. Então, outros países já chegaram num estágio em que, para eles, é determinante e a sociedade exige que sejam tomadas medidas, que o governo tenha normas e tenha exigências em relação à produção de energia ou à circulação de veículos, que faça com que a emissão de poluentes seja menor. Então, isso já faz parte de uma cultura da sociedade. Tá? Certo. Na minha opinião, não sei se eu... Certo. Como nós já estamos encerrando esse primeiro bloco, eu vou fazer a questão norteadora, mas aí eu vou já deixar o pedido para o Tiago amarrar a questão norteadora também com a pergunta da nossa aluna Natália Galo, com relação aos investimentos, ok? Então, a nossa primeira questão norteadora, que é a questão principal que irá conduzir o segundo bloco, traz o seguinte: as empresas brasileiras investem pouco em inovação? De que forma os programas educacionais, então, poderão contribuir para a mudança desse cenário ou a mudança dessa cultura, conforme a professora Ana Paula já está apontando para nós nesse primeiro bloco? Vamos deixar essa questão para que os nossos convidados a respondam no segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Diálogos Acadêmicos e Profissionais está dialogando sobre inovação e investimento na economia brasileira. Para tanto, trouxemos profissionais, professores de ciências econômicas, professores e profissionais que estão atuando no mercado exatamente nesta área da inovação e do investimento no Brasil. Deixamos a questão norteadora, que os nossos convidados irão discorrer sobre a mesma ao longo do segundo bloco, no ar, no finalzinho do programa. Então eu vou pedir ao Tiago, que está conosco no programa, que ele diga o seguinte para nós, que se as empresas brasileiras investem pouco em inovação, é a questão, e o Tiago vai discorrer sobre a mesma. E de que forma, então, os programas educacionais poderão contribuir para a mudança desse cenário. E eu gostaria também, Tiago, que você já conseguisse amarrar com a questão da nossa aluna, Natália Galo, que nós fizemos no primeiro bloco. Se o planejamento do país pode chegar próximo do nosso país, Brasil pode chegar próximo aos países desenvolvidos, sendo que existem interesses políticos na sua execução. Então, Tiago. Então, eu vejo como foi comentado pela professora Ana Luísa, né, com referência à questão de conscientização da população, né? A própria questão do lixo, que foi citado, o recolhimento do lixo, de você transformar, o lixo hoje pode ser transformado em energia. Hoje o Brasil tem uma matriz energética muito rica. Hoje a quantidade de água que nós temos aqui no país, poucos países no mundo têm
a diversidade de vento, por exemplo, no Nordeste, que seria a energia eólica, são energias renováveis que não são fósseis. Então, a gente precisa hoje de uma conscientização maior também, além de programas, claro, programas políticos adequados para você investir na parte de energia. Com relação à inovação, claro que todo o processo ele passa por uma inovação para se chegar aos resultados esperados e diversificação da própria matriz energética. Nós temos hoje programas de financiamento que permitem, que é chamado até Fundo Clima, que você transforma hoje resíduos em energia. Então, até cavaco de madeira hoje que são sobras das empresas, muitas vezes são utilizados até nas fornalhas, nas caldeiras das empresas para transformar em energia, e isso também são investimentos que são apoiados hoje por programas específicos. Então nós temos hoje uma série, hoje uma demanda muito grande de consultas ao BRDE com relação a projetos de eficiência energética, de melhoria do consumo de energia. Então, hoje nós temos uma gama muito grande de produtos que podem ser utilizados pelas empresas que precisam investir em inovação, né? Com relação também à questão eu vejo assim, ó, que nós deveríamos aproximar mais a academia da indústria, sabe? Sim. Hoje eu vejo muito material, conhecimento que se perde nesse processo de você passar para o ramo empresarial. Uhum. Fica detido na academia. Hoje a academia tem um desenvolvimento muito grande, né, de conhecimento sobre vários assuntos, sobre pesquisas, desenvolvimento, que isso acaba não indo para as empresas. Então você teria que ter um elo de ligação mais forte. Diálogo maior. Um diálogo maior entre a empresa e a parte da academia, né? Certo. E as empresas hoje, como foi citado pelo professor Stefanello, elas investem para a sobrevivência. Hoje a empresa que não investir em inovação, não sempre buscar novos mercados, ter diferenciais nos seus produtos, ela acaba sendo engolidas por empresas que vêm de fora ou por concorrentes nacionais mesmo, né? Então, além desses incentivos governamentais, é muito interessante que as empresas cada vez mais invistam em aperfeiçoamento, melhoria de processo, redução de custos, né, e também novos produtos mais adequados com o mercado. Certo. Pois não, professor Stefanello. Aqui no pitaco, sim, claro. Nisso, não dá para a gente esquecer que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem autossuficiência energética e que pouco mais da metade da sua matriz energética não é proveniente de combustíveis fósseis. É proveniente por exemplo, de energia hidrelétrica, de energia proveniente da biomassa, de energia eólica, que está em processo de desenvolvimento e expansão. E isso é muito importante. E por que eu coloco isso? Para a gente mostrar que aqui no Brasil tem coisas boas, tem coisas importantes, e não apenas em outros países. E só citando mais um detalhe. Sim, já fazendo um paralelo com a questão da aluna. E energia da biomassa, por exemplo, o programa de álcool nasceu aqui no Brasil. Sim. E que hoje está no mundo todo. Agora, na questão da inovação, de fato, a gente falou antes que a inovação, o investimento em inovação é baixo e obviamente, se a educação pode favorecer este aspecto. Sim. E me parece que o baixo investimento em inovação, principalmente pelas empresas, tem alguns motivos. Primeiro, a gente teve uma abertura da economia para o exterior muito recente, faz apenas 20 anos. E este país fechado que nós tínhamos antes desestimulava os investimentos em inovação de uma forma em geral. Segundo lugar, não há estímulo, como há em outros países, inclusive estímulos tributários. Aqui no Brasil ainda se cobra tributo sobre investimento, o que é um anacronismo completo. Então, a falta de estímulos para o investimento. O governo investe pouco, de forma geral, e tributa muito, o que reduz a renda do setor privado, o que faz também com que a poupança do setor privado seja baixa.
O baixo crescimento econômico, desde os anos 80, que tem se verificado no Brasil, também favorece esse baixo investimento. E, sem sombra de dúvida, uma educação deficiente, de pouca qualidade, burocracias, regulamentações excessivas, corrupção, etc., geram um baixo investimento. E me parece que o Japão e alguns países asiáticos têm mostrado exatamente o caminho, que eu chamaria de educação tecnológica. Esses países viram que investirem apenas em educação é muito importante, obviamente, mas não é tudo. A educação tem que ser tecnológica, ou seja, toda a pessoa que passar ou não por um curso superior, e a maioria das pessoas não vão passar por curso superior, mas elas devem ter uma educação profissionalizante, que as habilite a executar tarefas nas diferentes áreas com eficiência, com produtividade, o que vai gerar baixo custo e competitividade. Então, a educação tecnológica, em vez de nós termos poucos institutos tecnológicos no Paraná, nós deveríamos ter algumas centenas, e no Brasil alguns milhares. Com isto nós teríamos, obviamente, uma geração de pessoas preparadas. Como nós não fizemos isto no passado e perdemos muito tempo, nós temos que urgentemente promover isto para não perdermos um tempo ainda maior no futuro. Caso contrário, nós não vamos vencer essa batalha. Então, a educação tecnológica, sim, é fundamental. E isso compete à escola privada e à escola pública fazer. Certo. Professora Ana Paula, a partir então das colocações do professor Stefanello, vamos então retomar a questão norteadora e colocarmos se a questão das empresas brasileiras, se elas investem pouco em inovação e se investem pouco em inovação, também está relacionado com o fato que nós temos ainda muito poucos profissionais tecnólogos, digamos assim, né? Formados desta forma para também atender às demandas destas empresas. E se é dessa forma que os programas educacionais podem contribuir para mais inovação e investimento? Eu acho que o caminho é esse. Né? O caminho é a educação, o caminho é ter técnicos, né, que possam também executar e criar novas tecnologias. Mas eu acho que mais do que isso, né? É necessário que haja uma articulação dentro da sociedade entre as diferentes instituições. Veja bem, o que nós temos aqui? Aqui nós estamos o Stefanello, que trabalha em um órgão governamental, trabalha na área de educação. Sim. Eu, que trabalho na área de educação. O Tiago, que trabalha com financiamento. Certo. Tá? Então, veja, os estudos da Conab, em termos da agricultura, para melhorar a produtividade, para estimular o produtor, aliados aos estudos, à educação, a preparar novos profissionais, e junto com o financiamento, porque se não tiver dinheiro... não se constrói. Nada vai para frente. Certo. O que eu quero dizer? Eu dando esses exemplos das diferentes instituições que podem construir um mecanismo de geração de processo inovativo dentro da sociedade, isso se chama de Sistema Nacional de Inovação. Tá? Que é juntar o governo com a sociedade civil organizada, com as instituições de ensino. Sim. E com as empresas privadas, e juntos, né, se articularem para construir um país que pense, um país que crie, que tenha criatividade para inovar. O que é inovação? A gente está discutindo inovação, mas o que é inovação? Inovação é uma invenção aplicada à produção. Então alguém inventa alguma coisa, mas se isso não tem aplicação prática para a produção, não adianta nada. Então não é inovação. Você pode inventar qualquer coisa em casa, que seja de utilidade sua. Mas se isso não tem aplicação
em termos de produção, e se isso não tem mercado para ser vendido, então isso não é. Sim, é que inclusive essa articulação, veja, essa articulação hoje que você está falando é extremamente importante e não apenas entre as instituições nacionais, inclusive as instituições internacionais, como por exemplo nós temos a FAI. A FAI está ligada hoje a diversas instituições internacionais, centros importantes, e que são fundamentais para a complementação da aprendizagem dos profissionais. O intercâmbio, para o intercâmbio dos profissionais, dos alunos que por lá passam, para terem toda uma visão, digamos assim, que não seja a visão do sapo que considera apenas a lagoa como seu mundo, porque o verdadeiro mundo está fora da lagoa, além do ser, uma visão macro. Certo. Então, esse aspecto, inclusive, hoje é fundamental, porque, afinal de contas, a geração do conhecimento está numa velocidade tão forte que hoje é difícil apenas uma instituição acompanhar. Daí porque as instituições estão se especializando por diferentes áreas. Os intercâmbios. Então, Tiago, você foi citado agora há pouco pela professora Ana Paula quando dizia o seguinte, e sem esse investimento, sem a parte financeira, também não se chega a lugar nenhum, porque não se consegue, sem dinheiro, né, sem os recursos, não se consegue colocar tudo isso para frente, os projetos, os intercâmbios, e enfim, de que forma então a sua área especificamente pode contribuir para o investimento, a inovação? Não, essa questão que foi colocada com relação à questão de pessoas com opinião formada, né, sobre, esclarecida sobre determinados assuntos, como investir, como elaborar um projeto. Esse ano o BRDE assinou um convênio com a FAI, por exemplo, que é na formação do novo profissional que está entrando no mercado, ou daquele profissional que está fazendo uma pós-graduação, que ele precisa de maiores informações, porque além da FAI nós fizemos convênio com o SISCAP, por exemplo, que é dos escritórios de contabilidade, porque o que a gente vê muito no banco é que aparecem, como é um banco